Olá, turma. Dando continuidade à nossa aula de Excel, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre macro. Macro, pessoal, ele é uma ferramenta que ela grava ações que você faz no Excel. Ela é muito útil para quem faz aquelas tabelas com aqueles botões, ficar uma coisa mais dinâmica, mais bonita, né? Existem vários jeitos de você criar uma macro, mas a gente vai trabalhar hoje numa macro utilizando gráficos. Então, a gente também vai olhar também esse lado de gráficos. Eu trouxe aqui uma tabela que ela mostra o PIB, né, por país e a população de cada país. Por que eu trouxe essas duas informações? Porque eu quero mostrar, fazer um gráfico, na realidade, fazer dois gráficos em um gráfico. Então, eu consigo fazer isso. E a gente vai trabalhar também com algumas ferramentas como botões também, tá? Quando você olha para o Excel, você não vê a barra, na realidade, o menu desenvolvedor. Para isso, você precisa habilitar. Então, a gente vai habilitar para poder trabalhar com a macro, tá? Então, aqui, pessoal, em arquivo, vocês vão clicar em arquivo. Lembrando que alguns podem estar habilitados, mas normalmente não vem habilitado, tá? Vamos clicar em arquivos, vamos clicar em opções. Clicando em opções, pessoal, vocês vão em, deixa eu só confirmar aqui, mas é personalizar faixa de opções, tá ok? Quando você clica aqui em personalizar faixa de opções, do lado direito eu tenho todos os meus menus, né, que são os meus guias, e tem somente um que fica desabilitado aqui, que é esse desenvolvedor, tá? Então eu vou habilitar esse desenvolvedor, porque a gente vai estar utilizando ele, que na realidade é ele que tem os nossos botões, né? Vou dar um OK. Quando eu dou OK, pessoal, vocês podem ver, ó, eu tenho página inicial, inserir, layout de página, fórmulas, dados, revisão, exibição, e no final ele criou, né, esse menu desenvolvedor, que daqui a pouco a gente vai trabalhar com ele, tá? Aqui eu também tenho macro, tá ok? Mas antes de começar a mexer com a macro, eu vou criar um gráfico. Então, pessoal, eu não vou selecionar a tabela toda, porque aqui tem muita informação, né? Para a gente fazer um gráfico. Então, eu vou fazer um gráfico aqui principal do PIB. Para mim fazer um gráfico principal do PIB, eu não uso essa ordem aqui, a coluna B, que mostra para mim a ordem dos países, tá? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a coluna A, ela toda aqui, né? Até o Brasil. E depois, pessoal, eu não posso selecionar a B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou segurar o Ctrl e vou selecionar a coluna C, tá? Então, eu pulei a coluna B e fui direto na C. Selecionei as informações da coluna A e a coluna C, que são o PIB referente aos países. Feito isso, eu posso escolher gráficos. Aqui no Excel ele já deixa um monte de gráficos já desenhados, né, para você dar uma olhada. Eu vou utilizar o gráfico de pizza, que eu acho que fica mais legal trabalhar aí com porcentagem, tá? Vou clicar aqui, pizza em 3D. Eu poderia estar configurando, deixa eu colocar... Aqui a gente tem as opções, tá? Vocês podem aí estar alterando essas opções. Deixar algo mais visível. Vocês podem escolher um modelo aí que vocês de preferência, né? Eu gostei desse, mas como as informações estão bastante grudadas, né? Ficou meio estranho. Então, vou colocar aqui que as informações são externas. Não fica tão grudado. Tá ok. Eu fiz aqui o gráfico, pessoal, do PIB, tá? E eu vou fazer o gráfico população utilizando aí o macro, tá? O macro você acha tanto no desenvolvedor como no menu exibição, tá bom? Antes de eu iniciar, ele é um pouco sensível, então pode ser que dê erro, tá? O de vocês, às vezes vocês fazem, dá erro também. Por quê? Porque se eu tiver alguma coisa selecionada, por exemplo, se eu clicar agora, vocês podem ver que o meu gráfico está selecionado. Se eu clicar na célula, então ele não está selecionado.
Então, na hora de eu gravar essa macro, ele observa tudo que eu faço, né? Um clique que eu dou. Então, uma coisa que você clica errado, uma coisa que você clica fora, ou você esquece selecionado, pode dar errado, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar a fazer a minha macro. Aqui no menu exibição, eu vou clicar aqui na setinha embaixo de macro. Vou clicar em gravar macro. Cliquei em gravar macro, pessoal, eu vou dar um nome para minha macro. O que eu vou fazer? Eu vou fazer agora, eu vou gravar fazendo um gráfico de população. Eu tenho um gráfico de PIB. E eu vou querer agora um gráfico de população. Então, aqui para não ficar, escrever muita coisa, vou escrever só POP. Essa tecla de atalho, pessoal, ela é interessante para a gente utilizar quando a gente não utiliza o botão, né? Quando a gente usa um atalho aí para poder usar essa gravação. Não posso usar letras que já se utiliza, por exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V é utilizado para copiar e colar, né? Ctrl+Z para desfazer. Então, se eu utilizar essas letras, pode dar problema. Então, eu tenho que utilizar uma letra que eu não utilizo, né? Ou seja, não está sendo utilizada para nada. Então, eu vou colocar o N de navio, também não coloque em letra maiúscula, difícil vocês clicar em Ctrl e clicar em letra maiúscula, né? Então, letra minúscula. E vou começar a gravar. A partir do momento que eu vou começar a gravar, pessoal, essa macro, tem que tomar cuidado com o meu mouse. Eu tenho que olhar para todos os movimentos do meu mouse, porque ele está gravando esses movimentos do meu mouse, ok? Então, vamos lá. Eu vou dar OK e vai começar o BBB, né? Que a gente fala, começa a filmar, começa a gravar agora a macro. Ok. Começou a gravar. Primeira coisa que eu vou fazer, eu quero fazer gráfico de população, só que eu vou fazer de uma forma diferente, tá? Como eu já tenho um gráfico aqui pronto com os dados, eu vou gravar em cima dele o gráfico de população. Então, eu vou clicar aqui em cima do meu gráfico com o meu botão direito, opção, selecionar dados. Como eu já tenho feito aqui o gráfico do PIB, ele utiliza a coluna A e a coluna C. Se eu olhar aqui, pessoal, tomar cuidado para a gente não apagar. Eu vejo aqui o A, né, o S cifrão aqui, o número 1, até o A8, né, com esse cifrão no meio, e a coluna C, que é o C1 até o C8. Se eu trocar o C pelo D, eu vou pegar a coluna D. Então, eu só vou vir aqui, ó, tanto faz colocar o D minúsculo como o D maiúsculo, tá? Eu vou pegar a coluna D1 até a D8, que é a coluna da população. Feito isso, pessoal, eu dou OK, vocês vão ver que o meu gráfico vai mudar. Vamos observar? Mudou para a população. Mudou. Agora eu venho aqui, ó, e paro a gravação. Tá bom? Então, o que eu fiz? Só troquei a letra C pela letra D, ou seja, ele pegou a coluna D. E eu parei a gravação a partir do momento que eu troquei, tá? Eu vou fazer agora o inverso, tá? Eu vou vir aqui, novamente vou gravar população, só que agora eu vou colocar o PIB. Eu tinha colocado a letra N de navio, vou colocar a letra M de Maria, vou dar um OK e vou fazer novamente o mesmo procedimento, tá? Botão direito, selecionar dados, só que agora a letra D vai virar letra C. Tomem cuidado para não pagar nada além da letra, tá bom? Vou dar um OK. Uma coisa importante, pessoal, o gráfico selecionado eu tenho que clicar fora para depois parar a macro, tá? Pode ser que dê problema na primeira macro que eu gravei. Agora, no teclado, eu vou testar, tá? Ctrl N, ele mudou, tá? Ctrl M. Então, aquele atalho que eu coloquei lá na macro, ele serve para fazer essa mudança. Então, vocês estão vendo que está mudando? De N para M, eu apertei, vocês não estão vendo eu apertar, né? Mas ele muda. Agora entra a barra desenvolvedor, tá? Por quê? Porque não é interessante eu ficar apertando o teclado, né? Porque às vezes a pessoa não sabe. Eu sei que eu coloquei a letra N como atalho, mas quem está vendo a minha tabela não sabe que eu coloquei essa letra, né? Não sabe qual que é o atalho para mudar os dois gráficos. Então, para facilitar, eu vou aqui no menu desenvolvedor que eu habilitei, vou clicar no menu inserir e vou pegar esse primeiro desenho aqui, ó, que é um desenho de um botão, tá bom? Então, eu vou clicar nele e vou desenhar um botão. É claro, o botão é de vocês, vocês desenham o tamanho que quiserem, tá?
Eu vou pegar um botão maiorzinho aqui para vocês enxergar bem. Olha que legal. Quando eu arrasto o botão, eu só faço o formato dele. Soltei, ele já pergunta o que é o meu botão, qual macro que é meu botão. E eu vou colocar o primeiro botão como PIB. Olha meu botão, que bonitinho. Só que ele está escrito botão 1, né? Como é que eu vou saber que o botão 1 é do PIB? Então, não, eu vou colocar PIB para facilitar aqui o entendimento, tá ok? E agora, pessoal, eu vou fazer o meu outro botão, tá? Que é PIB população. Então, eu vou vir aqui no menu inserir, vou pegar novamente um outro botão, vou desenhar aqui, mais ou menos parecido, soltei, e agora eu vou pegar a população, a macro que eu gravei de população. Vou colocar aqui o nome para facilitar. E ok. Agora eu quero ver se está funcionando ou não, tá? Pessoal, nem adianta apertar o botão PIB, porque já está no gráfico PIB, né? Então não tem a lógica. Então eu tenho que apertar o botão população para esse gráfico mudar. Vamos ver se ele está funcionando. Olha, ele funcionou. Ele mudou para a população. Vamos ver se o outro gráfico está funcionando. Olha só, ele funcionou. Uma coisa diferente que vocês devem ver é que quando eu clico em população, ele aparece o gráfico selecionado. Porque antes de eu parar a macro, eu deixei meu gráfico selecionado. Mas quando eu aperto PIB, ele já não vem selecionado, né? Então ele já está certinho aqui com a minha célula aqui. Na hora que eu parei a gravação, ela estava na célula L, tá? Pessoal, quando que eu vou usar isso? Para que serve isso? O que é importante isso? Por exemplo, você pode fazer uma planilha para uma pessoa que ela precisa fazer um cálculo de alguma coisa. E aí você pode deixar ela escolher se ela quer um cálculo de soma, se ela quer um cálculo de multiplicação. E aí você deixa um botão para ela poder somente clicar, tá? Então, às vezes você grava uma macro de uma forma ou uma função que você usou e grava ela em um botão. Então, a pessoa às vezes não precisa nem saber que forma que é, né? Só clicar no botão, ela já vai mudar, tá? Então, o macro, ele serve para isso. Ele grava as informações. Uma outra coisa importante, se sua macro der errado, ele vai dar um erro de depurar. E quando você clica em depurar, ele vai abrir uma tela de programação. Porque atrás da macro, pessoal, tem essa parte de programação. Então, ela é um pouco mais complicada aí, porque quem utiliza a programação no Excel tem que conhecer aí de Visual Basic, tá? Então, não é o nosso intuito aqui na aula, tá? Então, se der errado, pessoal, eu recomendo vocês irem lá no menu exibição, vocês clicar em macro, exibir macro, e aí vai aparecer as macros, tá? Vocês podem deletar a macro, excluir e fazer novamente, que é o que eu recomendo, tá? Ou se você quiser fazer, você pode colocar um outro nome para macro. Então, por exemplo, eu dei POP, né, de abreviação de população. Eu posso criar uma macro escrito população, tá ok? Então, dá para vocês fazerem isso. Então, se vocês tiverem problema aí com fazer macro, vocês podem vir em macro, exibir macros, e aí vocês conseguem deletar essa macro, tá bom? Pessoal, é só isso, é só simples, né? A macro é uma ferramenta aí importante, uma ferramenta um pouco de Excel mais avançado, mas ele deixa aí um jeito muito fácil aí de trabalhar para quem vê a sua planilha, né? Com botões aí, acha, nossa, a pessoa fez uma programação aí, eu nem sei fazer isso, né? E na realidade, a gente nem usou a programação, né? O Excel usou sem a gente saber. Pessoal, dúvida, é só chamar por chat, que aí a gente vai explicar melhor para vocês.